Confira as principais notícias da semana do Instituto Rui Barbosa. Nos dias 21 a 23 de junho, em Cuiabá, Mato Grosso, será realizada a segunda edição do Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas, o segundo LabTCs, onde serão compartilhados os projetos inovadores das Cortes de Contas brasileiras, com ênfase nas boas práticas identificadas no Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC 2022. As inscrições e mais informações podem ser acessadas no site do IRB. O Instituto Rui Barbosa está apoiando a realização da 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2023, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de junho em Fortaleza, Ceará, e abordará como tema central inovação, sustentabilidade e novos caminhos para a gestão. Acesse o site do IRB e inscreva-se! O vice-presidente de auditoria e presidente do Comitê Técnico de Auditoria do Setor Público do IRB, o conselheiro Hinaldo da Paixão, palestrou sobre a auditoria no setor público e a inteligência virtual durante a abertura do primeiro encontro baiano de contabilidade aplicada ao setor público, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. O grupo de trabalho vinculado ao Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controles Interno e Social do IRB realizará a elaboração de uma cartilha onde serão compiladas as metodologias e boas práticas desenvolvidas pelos Tribunais de Contas brasileiros acerca do controle dos prazos processuais. O grupo de trabalho é coordenado pelo corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins e membro da diretoria do IRB, conselheiro Severiano Costa Andrade. Os integrantes do Comitê Técnico de Gestão de Pessoas do IRB deram continuidade à revisão dos critérios do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas na área de gestão de pessoas e das diretrizes gerais sobre teletrabalho que foram publicadas em 2021. O Comitê Técnico de Concessões, Parcerias Público-Privadas e Privatizações dos Tribunais de Contas realizou, junto aos municípios do estado do Rio de Janeiro, um levantamento sobre a prestação de serviços de água e esgoto, considerando a sua forma de execução. Com os dados obtidos, verificou-se que os municípios atendidos pela modalidade de concessões possuem maior índice de universalização desses serviços. Foi publicada a Carta de Goiânia, o documento aprovado ao final do 5º Simpósio Nacional de Educação, o CINED, e que contempla um resumo dos painéis, conferências, debates e deliberações ocorridas durante o evento. O 5º CINED foi promovido conjuntamente pelo Instituto Rui Barbosa, por meio do Comitê Técnico de Educação e os Tribunais de Contas do Estado e dos municípios do Estado de Goiás, com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRECOM, do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, e da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, a ABRACON. Fronteiras e tendências do controle externo no Brasil foi o tema do curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, que teve como professores o vice-presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão e presidente dos Comitês Técnicos de Saúde e de Gestão da Informação e do Conhecimento do IRB, conselheiro Sebastião Elvésio, e a especialista em evidências de políticas públicas Renata Silva Ramos. A capacitação teve como objetivo o conhecimento de mecanismos de avaliação da aplicação dos recursos públicos e seus impactos sociais. Os representantes das entidades do Sistema Tribunais de Contas participaram de audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar de assuntos de interesse do controle externo brasileiro e como os tribunais de contas e as suas entidades podem contribuir com a proposta do novo arcabouço fiscal. As ações desenvolvidas pelo IRB foram apresentadas ao ministro Haddad pelo conselheiro Edilberto Pontes, presidente do Instituto, que na oportunidade entregou ao ministro um exemplar das obras IRB Rumo aos 50 anos, da Revista Técnica dos Tribunais de Contas e os Tribunais de Contas, a Pandemia e o Futuro do Controle. Foi realizada a reunião que marca o início dos trabalhos relativos ao termo de acordo de assistência técnica firmado entre o IRB e a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos e que será executado pela empresa Decision Analysis Partners, vencedora do processo seletivo.
O momento foi realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com a condução do presidente do Comitê Técnico de Estudos e Sistematização da Administração Pública do IRB, conselheiro Reginaldo Parnoff, e contou com a participação de representantes dos 4 tribunais de contas que atuarão nesta fase inicial dos trabalhos. Os conselheiros presidentes do IRB, Edilberto Pontes, e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Fernando Guimarães, realizaram a abertura do 2º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública, em Curitiba. Os Tribunais de Contas e as Políticas Públicas foi o tema da palestra ministrada pelo conselheiro Edilberto Pontes. Já o presidente do TCE Paraná discorreu sobre Tribunal de Contas, Políticas Públicas e o novo modelo de prestação de contas anuais. No decorrer dos 3 dias de programação, o Congresso contou com palestras ministradas pelos conselheiros membros da diretoria do IRB, Domingos Taufner, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Luiz Eduardo Xerém, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e o vice-presidente de auditoria do IRB, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Hinaldo da Paixão. O congresso é promovido pela Unicursos Curitiba e o Instituto de Desenvolvimento de Gestão Pública, com o apoio do IRB, do TCE Paraná e da Associação Nacional de Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Acompanhe as principais notícias do Instituto Rui Barbosa em nossas redes sociais.